Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa que você acessou aqui o nosso canal. Se é a primeira vez que você está aparecendo aqui, pessoal, vamos lá, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Então, ó, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo aqui no canal, você já recebe a notificação na hora aí no seu celular. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado do dia, que é o Edson Leite, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros e apoiadores, pois é graças a eles que nós chegamos até vocês com esse projeto. Então, nosso muito obrigado a Serafim Adeg Café, Agência Tio Talk, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, Serralheria Monteço, Grace Barra Academia Varginha, Assadiare Pizzeria e STN Contabilidade. Muito bem, então esses são os nossos parceiros e apoiadores aí da nossa quarta temporada do podcast. E agora nós vamos assistir o episódio de hoje com o Edson Leite. Roda a vinheta. Começando mais um episódio do nosso podcast hoje com um convidado muito especial. Edson, bem-vindo! Que coisa boa recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, Matheus. Tamo aí. Ah, que maravilha, a gente vai conversar muito hoje de muita coisa boa, mas deixa eu apresentar o Edson para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Ele é praticante de jiu-jitsu há mais de 20 anos, ele é faixa preta 2 graus e professor há 10 anos. Ele morou 6 anos também nos Emirados Árabes Unidos, ensinando jiu-jitsu nas bases militares do país. Queremos saber todas as histórias, Edson, se prepare, mas antes da gente te ouvir, nós vamos aí mostrar para vocês, olha só que delícia de café aqui da Serafim Adeg Café. Então nós estamos apresentando para vocês hoje e vamos degustar também o Café Fazenda Mantiça, variedade Mundo Novo. Então localizadas entre as mais belas montanhas do sul de Minas, na cidade de Campestre, a Fazenda Mantiça se caracterizam pelos cafezais entremeados por faixas de mata atlântica, de um solo fértil e argiloso com altitude de até 1.280 metros. Mantiça Mundo Novo é um café que apresenta corpo licoroso, vinhoso e cremoso, com acidez cítrica, aroma doce, com notas de frutas vermelhas secas, como passas, ameixa preta e finalização marcante. E está disponível com exclusividade em Varginha, aqui na Serafim Adeg Café. Então, se você quer experimentar esse delicioso café, vem para cá você também. Avenida Rui Barbosa 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista. Temos estacionamento exclusivo aqui para vocês também. Siga no Instagram, @SerafimAdegCafé. Vamos no Experimenta, Edson? Opa. Que coisa boa, hein? Uma delícia, hein? Excelente café. Muito bom. Então experimente você também. Edson, vamos lá nas memórias suas. Vamos lá. Da sua infância, da adolescência. Como que o jiu-jitsu caiu de paraquedas aí na sua vida? Tá. O jiu-jitsu chegou na minha vida um pouco depois, né? Mas eu sempre fui praticante de artes marciais. Comecei no judô, né? Uhum. Mas comecei porque sempre de moleque arrumava umas confusões na rua. E sempre eu que costumava arrumar. Uhum. Mas também nunca me dava bem, né? Entendi. Então, eu era o cara folgado, o menino folgado e só apanhava. Eita! Então eu resolvi, né? Na verdade, nem foi muito eu, foi meu pai. Falou assim, pô, você já é folgado e não vai mudar isso, então vamos dar um jeito, pelo menos você se dá bem. Sim. E aí, então a minha vida nas artes marciais começou aí com 6 anos de idade, 7 anos de idade. Onde eu já arrumava minhas confusões na escola e depois fui crescendo e continuei arrumando na rua, né, de moleque. Então fiz judô por muitos anos, até que conheci o jiu-jitsu para tentar complementar a arte marcial que eu gostava, que era o judô. Olha só. Qual que é a diferença dos dois? Eu sou leigo, eu não entendo. A diferença é muito pouca, né? O judô, ele é muito mais focado em quedas, né? Em luta em pé. E o jiu-jitsu começa em pé, igual o judô,
só que a gente dá um foco a mais na luta de chão, no solo mesmo, Entendi. tá? E assim, lá quando eu tinha meus 16, 17 anos, não, um pouco mais tarde, 96 exatamente, não sei. Faz 27 anos, então. Por aí, né? Uhum. Eu entrei no judô, no jiu-jitsu, e daí então não parei. Aliás, tive algumas épocas que davam uma parada e depois retornava, enfim, né? Entrei no jiu-jitsu assim, né? Desde pequeno, nas artes marciais, desde pequeno, para ver se eu começava a me dar bem aí, porque a coisa tava feia pro meu lado, só me dava mal. Entendi, não, tá certo. Mas assim, eu queria entender que ponto, ou que episódio, ou que momento da sua vida que você deixou de ser só um praticante e começou a se interessar por competir, que eu sei que você é medalhista de várias coisas, que você virou professor. Quando que essas coisas aconteceram? Chegou uma época na minha vida que eu sempre quis ser competidor. Na verdade, eu sempre tive um sonho de ser lutador desde moleque, desde os 15, 16 anos. Uhum. E por algumas escolhas, né? Tipo, que hoje eu não acho que é uma má escolha. Eu fui pai muito cedo, então quando isso aconteceu, eu já tive que largar um pouco. E a vida ficou séria, a vida teve começou que arrumar a ficar, outro jeito de se manter. Começou a ficar séria, assim mesmo, ainda competia, fazia até às vezes um dinheirinho extra com luta, né? Que na época estava começando a questão do MMA, do Vale Tudo. Eu fiz 4 lutas e ganhava assim, R$100, R$200, né? Aqui na região. Mas então, eu sempre quis ser lutador. E aí, com essas escolhas e tal, eu vi que não estava dando futuro. Então, eu resolvi arrumar um emprego, né? E fui trabalhar com comércio exterior. Olha! Entrei na faculdade de comércio exterior, formei na faculdade de logística, mas não era feliz naquilo, não conseguia ganhar dinheiro. Não era ruim no que eu fazia, mas eu não conseguia ganhar dinheiro com aquilo, né? Então tinha. Mas já existia uma insatisfação lá dentro que não era o que você queria, não era né? O que eu queria. Saí justamente por essa insatisfação aí, acho que é um pouco disso também. Eu saí de 77 quilos, fui para 100 quilos. Fiquei muito gordo. Que isso, Edson, olha. Fiquei gordo, comecei a parar de treinar um pouco. Enfim. E aí eu acordei, né? Falei assim, pô, não tô feliz e tal. E voltei a praticar mais frequentemente, né? Aí já emagreci de novo. E aí nisso já peguei a faixa preta. E comecei a ir para alguns campeonatos aqui na região e tal. E aí eu resolvi que ia dar aula, mas continuei assim, ainda trabalhando com comércio exterior. Sim. Né? Que era o seu sustento. E fui fazendo essa transição meio que aos poucos, assim, né? Dava aula, trabalhava com comércio exterior durante o dia. Já dava aulas e dava à noite. Aulas à noite. Até que, com o passar do tempo, eu cheguei em casa e falei assim, pô, não sou feliz no que eu faço. Vou arriscar. Preciso dar um jeito na minha vida. E foi um auê. Foi um auê lá em casa, na verdade, né? Porque o pessoal, assim... Trocar o certo pelo duvidoso, não sabe como vai ser. Entrei na faculdade de Educação Física, não terminei, porque foi justamente nessa época, acho que nós vamos chegar nesse assunto, foi quando eu fui embora, não me faltando 2 anos para acabar a faculdade de Educação Física, eu fui embora do país. Mas, assim, dando essas aulas à noite, eu cheguei em casa um dia e falei assim, ó, não é o que eu quero, vou pedir conta da empresa que eu trabalho. Nossa, aí o povo gelou. Assim, sempre tive apoio de pai e mãe quando criança, mas não é aquele apoio, não, tem que ser tal. Vocês achavam que ia ser um esporte, né? E a minha esposa, na época que eu falei, também deu, assim, acho que tomou aquele susto. Uma balançada, né? Aqui, mas falou, vamos em frente. Então aí tudo começou aí. Claro que não foi fácil, né? A minha família, mãe, irmã, tal, todo mundo, é loucura, vai sair do comércio exterior, que na época o comércio exterior estava em alta, assim, sabe? Que dava dinheiro dava dinheiro, mas ninguém sabia, né? Das dores. Das dores. Ocasionando, né? Exatamente. Mas só que você teve coragem. E o que acontecia muito por trás disso, né? Tipo, gente, eu não via muito acho que é pelo fato de não gostar, eu não via uma perspectiva de crescimento naquilo. Um futuro, nossa, isso aqui vai me deixar esse rico, mas pelo menos, né, numa situação... sim.
E então eu decidi fazer isso e eu fiz isso em final de 2014. Acho que foi no final de 2014. Eu comecei a dar aula numa academia. Uhum. Aí em 2014 eu saí dessa academia, fiz um empréstimo no banco e falei assim, é agora, é agora. É aquelas histórias de empreendedor mesmo, exatamente. né? De arriscar e ir Falei e fazer assim, o negócio acontecer. não tem para onde correr, não pode dar errado. E comecei. Eu peguei lá, não me lembro, aluguei uma sala que era para montar minha primeira escola de jiu-jitsu, aluguei uma sala comercial, que é uma sala de escritório. Uhum. Fizemos lá um vestiarinho de... Cara, eu adoro essas histórias. Como é que chama? Das coisas começar de baixo mesmo, entendeu? Fiz um vestiário de divisória. Fizemos E tá tudo certo. Tatame ali, ficamos ali um tempinho. Foi minha primeira escola de jiu-jitsu. Naquela escola ali de acho que 60 metros quadrados que tinha. Você era feliz, hein? Eu era feliz demais. Que é isso? Saía de lá 11 horas e tinha ali 60, 70 alunos. Puxa! Mas era nesse mesmo. Já era conhecido seu, as pessoas já acompanhavam assim, você, pessoal, né? que eu já dava aula de uma academia, né? Migrou para onde eu estava. Acompanhava você, claro. E ali começou tudo. Aí fui treinar numa equipe já de nome, né? Que era a Gracie. E assim, enfim, aí tudo começou. Daí em diante as coisas começaram meio que... a fluir para você. Começaram meio que se ajeitar. Logo, o meu professor daqui de Varginha já estava nos Emirados, já tinha um tempo. Ele perguntou, Edson, tem interesse? E eu, na época, assim, não, ele sempre vinha falando, vamos. Só que você desconversava ou não dava atenção. Porque eu tinha minha escola aqui, não queria ir embora do Brasil, aqui é muito bom e tal. E sempre não falava nem que sim, mas não falava não também, né? Eu falei, uma hora vai que, né? Vai que precisa. Precisa, que você queira. Enfim, aí tudo aconteceu e como eu tinha feito essa mudança, assim, começaram meio que as crises, né? Tipo, financeira, porque querendo ou não, eu já tinha um filho de 15 anos, sei lá. Gabriel, né? Que é o Gabriel. E tinha a minha escola, que ainda não dava dinheiro, né? Dava muito pouco, que era um sonho que nós apostamos. Então, basicamente, quem cuidava da minha casa era a minha esposa, né? Nessa transição aí. Então, aí começamos que é o normal, as crises, começa, não que faltavam as coisas, mas a gente vivia muito apertado, muito... Queria ter um respiro, né? Queria respirar e não conseguia, né? Sim. Então, aí surgiu Emirados Árabes. Puxa vida. O que você sentiu quando recebeu o convite? E, eu vou te falar, eu acho que estava assim, nessa crise de casamento, nessa crise de familiar aí, eu quase falei não ainda. Ainda quase falei não, porque eu falei assim, caraca, eu acho que se eu for embora, eu vou perder minha família. Minha família, assim, minha esposa e tal, que eu não queria, né? Mas aí, numa conversa que eu não me esqueço, assim, eu acho que a gente tava deitado, eu falei assim, Dani, eu acho que eu não vou, cara. Ela falou assim, não, você tá maluco? Lógico que você vai. Você iria primeiro sozinho, pra eu fui, eles irem com você. Aí ela falou, não, vai sim, vai ver como é que é lá e... faz a experiência, né? E ela falou assim, se tudo tiver... Se for muito bom mesmo, nós vamos embora. Se não for bom, você volta para casa. E tá tudo certo. E vida que segue. E assim foi feito. Fiquei lá um ano. Sozinho, porque era uma exigência da empresa mesmo, né? Eu tinha que ir um ano morar com outro professor. Sim. E depois eu levaria a família. Né? Claro que... E foi muito bom, porque não é... Quando eu saí do Brasil... Que ano foi? Foi em 2015, janeiro de 2015. Quando eu saí do Brasil, não é aquele negócio, vou para os Estados Unidos para arriscar, não saber. Que é o caminho natural das pessoas daqui irem para lá, né? O meu fui para os Emirados com um contrato assinado, uma casa já que eles me davam. Não foi no escuro, não, né? Você já tinha um caminho a percorrer, exatamente, já me davam um bom salário, uma casa para morar, transporte para vir embora para o Brasil de férias uma vez por ano, então... Olha, até isso, que bom, Me davam um plano de saúde, então tinha uma estrutura por trás, não foi simplesmente vamos, não. Então eu cheguei lá e fiquei lá um ano sozinho, com 6 meses a Daniele foi lá... me visitar. Aí
Aí conheceu Dubai, né? Aí eu acho que quem vai lá passeio... Deve que não, ser incrível a cidade. Quem vai para Dubai a passeio e quer vir embora? Ninguém, né? Pois é, lá é muito chique. Aí chegou aqui, pediu, falou na empresa, trabalhava num Bom Dia lá, foi embora, que ia sair, pediu demissão. Ali vendemos tudo, Não deixar nada para trás. Assim, tudo que eu falo, as coisas de casa, sim, tal, mobília e tal. E foi embora. Dali 6 meses ela estava lá. Chegou lá em dezembro. Ela ficou lá 5 anos comigo, eu 6. E resolvemos ir embora. Resumidamente é isso. Estamos aqui já 2 anos. 2 anos. Olha só, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência lá para você. Né? O pessoal do podcast gosta de histórias, né? Quem tá ouvindo, quem tá assistindo. E eu queria que você contasse alguma história, algum episódio, alguma coisa que te marcou, alguma coisa que possa ter sido lição de vida, ou alguma coisa que possa ter sido uma situação engraçada, não sei. Alguma coisa, enquanto eu tô falando, que veio na sua mente e que você acha que quem tá assistindo vai gostar, vai achar interessante. Assim, histórias. É igual eu tava falando, assim, acaba que a gente lá, como dava aula pro exército, né? Então, histórias engraçadas tem muito, né? Pô, saí de Varginha, fui parar lá em Dubai sem saber, só sabia the books on the table, né? Então, Zero inglês. Zero inglês. E tá tudo certo. Eu falo o seguinte, que... E você teve que se virar, hein? Assim, no começo... Você vai meio que você vai surfando na onda dos amigos, assim, né? É porque tem muito brasileiro lá também, né? Exatamente. Mas depois acabou que tem hora que você fala assim, pô, vou ficar grudado nesses caras aí até quando, né? Então você acaba tendo que fazer seus caminhos. Fazer sozinho. Então, eu falo assim, cara, quem sabe fazer mímica passa vergonha, mas se vira. Desenrola tranquilamente, cara. Só não pode ter muita vergonha. Eu falava um inglês assim... Meio nada. Era ridículo, dava vergonha, não tem nem coragem de falar. Mas era real. Mas saía, mas o povo mais ri do que... E eu acho que muita gente me atendia assim, pô, esse cara aí tá passando... Vou te ajudar. Esse cara aí tá passando vergonha, vamos deixar ele parar de passar vergonha aí. E me atendia. Mas era bem isso, mas assim... Apesar da cultura ser uma cultura muito diferente da nossa, é igual tô falando assim, a questão da adaptação ela é muito fácil, né? Até porque existem, vamos dar exemplo de alimentação. É tudo muito diferente, né? Tudo diferente, mas lá existem as grandes redes, Carrefour, né? Você acha algumas coisas exatamente. Conhecidas. Né? Você não vai achar um arroz do Brasil, mas você vai achar um arroz da Índia, que é o mesmo arroz, um feijão também. Entendeu? Um corte de carne. Você queria fazer, você não acha uma picanha, porque lá não existe. Eles começaram a ter picanha, existiu o corte da picanha depois que conheceram o brasileiro. Por influência daqui, por influência nossa. Então, existem essas situações, mas é um pessoal, assim, muito bacana. Eu fiz, assim... Muita amizade. Eu acho que eu fiz muita amizade, muito mais amizade com árabes do que com brasileiros lá. Assim, olha só. O pessoal me acolheram muito mesmo. Já aconteceu por exemplo, eu vim para o Brasil de férias, um coronel lá pegar e falar assim, pô, você vai de férias e tal. Ele foi lá em casa, pegou meu carro, levou para casa dele, ele foi lá em casa, me pegou com o meu carro, fomos até o aeroporto, me deixou no aeroporto, pegou meu carro, levou para casa dele. No dia que eu tava voltando, meu carro tava abastecido, lavado, cheirando bom. Que me deixou, me pegou no aeroporto, foi ele com o filho dele, me deixou em casa, depois o filho dele levou ele embora. Então, assim, um senhorzinho bacana que chama o senhor Massoud, pô, que cara espetacular. E, às vezes a gente troca ideia, assim, assim, troca muito pouco, conversa mesmo, mas sempre recebe uma mensagem ou outra. E é muito legal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Academia Gracie Barra Varginha, franquia da maior escola de jiu-jitsu do mundo. Aulas para homens e mulheres, crianças a partir de 3 anos, jovens e adultos. Jiu-jitsu de excelência para todos. Na Rua Bela Vista, 148, na Vila Paiva. O telefone de contato é o 35 3606 4406. Siga no Instagram, @Gracie Barra Varginha, e fique por dentro das novidades.
STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. O telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. História, viajei, né? Assim, fiz algumas viagens, fui para Europa. Isso que eu ia te perguntar, já tá ali pertinho, né? Fui para Praga, um lugar assim, para quem quer fazer um passeio, assim, tomar um vinho e tal, comida boa. Praga. Olha só. Praga tem uma coisa interessante, assim, lá, nós somos bom no frio, né? Fomos numa época muito fria. Uhum. Aí se Viu acorda... neve, claro. Não, lá não. Não viu neve? Não. Você acorda muito cedo, Uhum. né? Vai passear, vai lá, é uma história dessas... É uma cidade... não sei se é esse o termo que eu posso usar, Mediterrânea. Mediterrânea não, tem esses castelos, essas... Medieval, desculpa. Uhum. Medieval. Pô, então você visita castelo, você vê como é bastante que era. Coisa da Idade Média, Idade Média, e tal. Exatamente. E aí, você passa a manhã inteira visitando, tal, passeando, depois você vai almoçar. Isso aconteceu comigo. Acordei assustado, porque eu almocei, era umas 2 horas da tarde, assim. Uhum. Falei, pô, agora vamos dar uma descansada, né? Sim. A hora que eu acordei, noitão, falei, nossa, perdemos o dia. Lá anoitece 4h30 da noite. Sério? 4h30 da tarde. Mas não tinha como você saber, ué. Às vezes você já achou que era muito tarde, né? Acordei assustado, assim, pô, já deve ser umas 9 da noite. Eu olhei no relógio, 4h30. Tudo escuro. Tudo escuro. Então, e amanhece, pelo menos nessa época que eu tava, amanhecia normal, 6 horas, 7 horas da manhã. Então, uma cidade bacana de ver. Vamos lá para ver um tal de um galo da igreja lá, que eu fiquei decepcionado com o galo. Por quê? Porque, pô, é a hora do galo que ele vai aparecer lá na torre da igreja. Eu falava assim, pô, deve ser um baita de um galo, né? Cheguei lá, um galinho, falei assim, pô, que só isso? Deve ser a lenda. Deve ter alguma história lá que eu falo, caraca. Né? Mas assim, um passeio legal. Fui pra Tailândia. Ficamos lá. Rapaz, eu tenho muita vontade de ir na Tailândia. Você chegou aí naquelas ilhas bonitas que tem os filmes e tal. Que legal, hein? Ali é legal. Nós ficamos em Bangkok. Na capital. Pô, na capital, vou contar uma aqui, então. Então conta que a gente gosta. Chegamos lá na capital, fomos passear. Primeiro que lá tem que tomar um cuidado com o taxista, né? O taxista lá, pô, eu e minha esposa mandava toda hora a gente sair do táxi, porque eles não queriam ligar o taxímetro, eles davam um valor tal, e é um valor, assim, muito caro. Pra faturar, entendi. Entendeu? Então, a gente ia lá visitar as mesquitas, não, os templos, né? Sim. De Buda e tal. E então, toda hora, não, aqui não, porque a gente fala, não, liga o taxímetro, senão eu não vou, não, daí tirava a gente do táxi. Gente, olha só. Mas acaba que você tem que ir meio que na onda deles também. Porque senão você não vai. Só tem isso, né? Exatamente. E aí, nós fomos almoçar. Aí chegamos lá, e lá é típico mesmo, tipo assim, umas feiras que vendem esses... Tipo mercadão aberto. Debaixo de ponte. Que legal. E vende essas comidas, né, típicas deles. Mas tem inseto, aquelas coisas mesmo? Tem. Meu Deus. Tem, sim, tem os... Que a gente vê pessoas barata, aquelas delícias. Tem. Eu não tive coragem, mas... você não experimentou? Não tive coragem, não. Tinha que experimentar pra contar pra gente a história. Não, mas eu vou contar uma. Aí fomos lá, almoçamos lá um prato lá assim, mas o lugar, cara, assim, você tem que ter meio que estômago pra almoçar, debaixo de uma ponte, tudo debaixo de lona, um goladinho no outro e tal. Mas tinha um pessoal de terno, gravata, falei assim, esse povo aqui não ia almoçar em qualquer lugar não, né? Vamos na onda deles. Se tá cheio, quer dizer que você até dá uma olhada no prato, assim, vê que ele tá comendo e já fala, o que é aquilo ali? Dá um desse aí. Beleza, e comemos. Enfim, almoçamos. Aí passeamos, fomos pro hotel. Aí falei assim, pô, não vou comer comida tailandesa de novo, não. No caminho... McDonald's, coisa assim, né? No caminho tinha uma pizzaria.
Aí eu falei pra minha esposa, ó, fica aí no hotel, toma banho, eu vou a pé, que é pertinho, era pertinho do Busca a hotel, pizza, busco a beleza. pizza e volto. Tá bom, rapaz, mas cheguei lá, tinha que passar por baixo dessa ponte aí, que já tava tudo fechado. E aí? Aí, passando lá, assim, a hora que eu olho debaixo do tabuleiro lá, cara, falei assim, nossa, lá, aquele cachorro se deu bem, hein? Aí, fui, pô, a hora que eu fui chegando perto, era um rato que era desse tamanho. Ô, sério? Porra, eu falei, caraca, velho, eu vim almoçar nesse lugar aqui, mas Isso é o que você viu. depois é isso que eu vi à noite. Isso era à noite já. Falei assim, meu Deus. Mas enfim, já tinha almoçado, né? Já. Mas E a comida boa. é melhor não pensar nisso. Mas a comida boa. Ah, Nós fomos lá naquela feira de barco, assim, uhum. muito legal também. Aí fomos lá, ficamos lá lá em Pipi, que é naquela ilha. Sim, a ilha é famosa. E lá também tinha um bar muito legal. A gente que gosta de luta, Uhum. um bar lá é o país do Muay Thai, né? Sim. Nem é do Jiu-Jitsu, mas aí fomos num barzinho lá, que a galera enchia a cara, tinha um ringue, um chegava lá pra tocar E já porrada, lutava? e já lutava pra tocar. Você encarou? Não, eu não, mas eu ri muito. Eu ia lá, eu e a Dani ia lá, toda noite que o pessoal legal. enchia Pra a assistir, lata. plateia. O pessoal enchia a lata lá, criava coragem, já subia lá e já trocava soco com o outro. Lógico que tinha luva, Não, tinha sim. protetor, mas... Nossa, Mas na raça. Cada comédia que Rapaz, que legal. era muito legal. Ficamos lá, acho que 4 dias. 4 dias, se não me engano. Uhum. Visitamos aquelas ilhas lá também. Conhecemos um pessoal de Curitiba, então acabou que fomos Tão todos- bom quando a gente tá fora e encontra brasileiro, né? Para a gente se sente em casa, né? Se sente Exatamente. acolhido, né? Exatamente. Aí acabou que fizemos um passeio bacana, pegamos um barquinho lá, aqueles barquinhos, nem sei o nome, esqueci o nome, aqueles que parece que Eu já vi parece que é coisas feito sobre esse barco. parece que é feito de motor de Fusca, né? Uhum. Faz um barulhão danado. Uhum. E aí andamos umas ilhas lá, uns lugares bem exóticos, Sim. assim, muito legal. Foi excelente. Depois já fui lutar, né? Uhum. Aí eu fui para Londres, fui lutar lá. Que legal. Você ganhou prêmio lá, não ganhou? Lá eu ganhei, eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Qual que é a sua categoria? Eu sou Master, Ah, tá. né? Uhum. Até 77 quilos eu lutei. Uhum. E aí eu fui campeão lá de um É ouro ou é troféu? É medalha ou é troféu? medalha, né? medalha. De um campeonato que hoje ele é um dos maiores do mundo, assim, que é o Grand Slam, né? Então lá tem uma etapa que é que eu fui campeão. A sua vitória foi sobre quem? De qual país? De um russo. Eu Aham. ganhei de um russo. Eu ganhei de um inglês. Uhum. Eu ganhei de um inglês, ganhei de outro não sei, e ganhei de um russo. Legal. E basicamente foi isso aí mesmo. Eu viajei ali próximo ali também para alguns lugares, tipo Oman, alguns lugares lá. Uhum. Pô, Oman também foi incrível, pegamos um barco lá. Mas esses países árabes ali, Aí lá, perto, pô, né? assim, umas coisas assim que eu acho que esse vai ficar inesquecível também. Assim, a gente ia andando no barco, assim, mais uma galera de golfinhos, assim, tinha uns 10 golfinhos assim pulando, e o cara do barco assoviava e eles, nossa, Que muito, massa! muito legal. Acho que isso é um passeio que É eu coisa que marca pra vida, que eu né? não vou esquecer mesmo. Assim, nunca imaginei ver golfinho, aonde que eu ia ver golfinho, sei lá na onde que eu ia ver golfinho. Pois Cheguei é. lá e foi. Mas ao mesmo tempo você andava na rua lá, aquelas cabras andando no meio do carro, coisa de filme, assim mesmo. Que a gente só vê na televisão, tá certo. Então é muito bacana, assim, questão da cultura, pessoal. E. Você chegou aí no Egito? Não cheguei aí no Egito. Eu viajei pouco, na verdade. Uhum. Por que eu viajei? Poderia ter viajado mais, né? Mas eu acho que, assim, nas minhas férias, eu acho que nas férias de qualquer um, assim, eu acho que o que te fortalece, que te dá, assim, você respirar e falar assim, pô, vou aguentar mais um ano e vir pro Brasil, sabe? Então eu chegava reabastecer da família, dos amigos, desse vínculo, né? Então eu chegava a época das minhas férias, pô, quero ir pro Brasil. Eu chegava. Seu filho ficou aqui, ele não foi? Meu filho ficou aqui. Mas o outro nasceu lá? O outro é árabe, o outro. Olha o só. outro tem 4 aninhos. É árabe. Uhum. E aí, então, acho que dava essa pausa pra gente aguentar mais Sim. um ano. Então, às vezes, eu preferi vir pra cá do que passear por mas lá. assim, na verdade, nós começamos a entender algumas jogadas
que a gente começou a fazer. Por exemplo, a gente começou a jogar minhas férias perto de alguns feriados. Para ela crescer. Para ela crescer. Que aí, o que eu fazia? Eu ficava os mesmos 30 dias no Brasil, mas eu ganhava, juntava lá o feriado, 2 final de semana e um final de semana, tal, ganhava 3, 4 dias, que esses 4 dias eu passava em outro país, visitava. Na volta mesmo, já conhecia. Isso. Então, mas nós só fomos entender isso aí no final. Não adianta, é um processo, a gente vai aprendendo. Né? Aí, pô, então, por isso nós, eu acho que viajamos, poderia ter viajado mais. Quando eu decidi vir embora, a gente já tinha feito assim, ó, se eu for ficar aqui, porque a grande verdade é, ninguém vai embora à toa, né? Eu fui embora para guardar dinheiro. Sim. Eu falei assim, eu vou guardar dinheiro. E esse era o seu objetivo e foco lá. Quando eu saí do Brasil, eu falei assim, eu vou ficar lá 5 anos, guardo um dinheiro, venho embora pro Brasil, monto a minha escola e tá tudo certo. Então eu fiquei 6. Assim, só não deixa eu esquecer para terminar a história, mas eu vou contar por que 6. Eu fiquei 6 porque meu filho estudava, meu filho ficou lá 1 ano, só que lá jovem assim, é meio difícil, porque maioridade lá é 21 e lá é 21 mesmo, não tem conversa. Já aconteceu da gente querer ir numa praia lá e não poder entrar na praia porque ele era menor. E lá tinha bar nessa praia, que é um lugar que não vende bebida alcoólica, né? A fiscalização. Então, aí achamos difícil. Poxa, eu chegava em casa, o menino trancava, moleque de 17 anos, ficar trancado dentro de casa. Falei, não, Gabriel, vai embora. Aí veio e ficou morando com a minha mãe. Mas enfim, voltando aos 6. Aí ele começou a fazer faculdade, foi uma das condições, né? Então, falei, entre ficar 5 e ficar 6, eu fico 6, mas eu não preciso ficar. Ele pega um dinheiro emprestado, ou o gasto do que eu. Você consegue. Do que eu guardei. Então já estava lá, falei, vamos ficar mais esse 1 ano, ele forma e a gente vai embora. E isso foi feito. Esperamos ele formar, falando, já deu. Tá bom. Então vamos embora. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios, são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha, Três Corações e nova unidade em Três Pontas. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone de contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Assadiare Pizzeria. Experimente o sabor da verdadeira pizza napoletana, da forma que é feita em Nápoles, na Itália, aqui em Varginha. Olha só que legal, feita no fogão a lenha, aberta todos os dias, exceto às sextas-feiras, de 6h30 às 10h30 da noite, somente delivery. Peça já a sua pelo WhatsApp 359 9776 1806. Siga no Instagram, @assadiarepizzeria e fique por dentro das novidades. Você se considera uma pessoa diferente por essa experiência? Você acha que a sua visão de mundo, o seu interpretar das coisas mudou depois disso tudo? Sim, com certeza. A gente começa a dar valor mais, assim... Cara, assim, com essas viagens, a gente começa a dar mais valor na família, entendeu? Assim, uma coisa que eu vi, assim, que a gente tem que dar valor, assim, eu falo isso pra mim, assim... Com essa pandemia, a gente ficou lá na época de pandemia, não sei como é que era aqui no Brasil. Vocês ainda estavam lá, né? Estávamos lá. Nossa, para ficar em casa, sem a família, sem as coisas, só vocês deve ter sido muito mais difícil. E assim, tem que dar valor na esposa mesmo. Eu já tava com filho. Cara, meu filho deu um trabalhão quando pequeno, ele acordava de 1 em 1 hora, imagina. Puxa vida. De 1 em 1 hora, chegava em casa às vezes, falava assim... Vou chegar lá em casa, minha mulher jogou o menininho lá do 2º andar, porque ela não vai dar conta, não. Porque ele dava trabalho, e era só a gente. Então, você começa a dar valor na família mesmo, na esposa, pô. E isso cria uma certa proximidade. Claro. E, assim, é questão de mundo também. Você vê que, a gente não conhece nada. Né? Eu acho que todo mundo... É tudo muito grande. É muito além do nosso umbigo, né? Exatamente. Vocês não têm ideia. Não sei se vocês não têm, mas assim, a gente não tem ideia do que a gente pode ver lá fora, assim, sabe? Você conhecer outra cultura, ou até mesmo noção de dinheiro, ver que tem gente muito rica,
Sim. Mas você também vê que também tem gente muito Claro, pobre. essas diferenças, né? Então você começa a dar valor em algumas coisas, assim, tipo, né, entendeu? No próprio dinheiro, nas suas conquistas. E aí depois você chega aqui no Brasil, essa loucura toda, assim, você fica meio... A gente ficou meio assustado. Achei assim, que quando a gente fosse voltar pro Brasil ia ser um pouco mais fácil. Mas ter que se adaptar de novo, né? Exatamente. Porque, assim, é uma readaptação. Você acaba fazendo o inverso de novo, né? Pô, fui para lá, me adaptei. Agora, ter que me readaptar tudo de novo, comprar tudo de novo. Começar a vida do zero de novo. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que é fácil, mas, assim, a gente que mora fora, pelo menos é o que aconteceu comigo, quando você se propõe a sair do país, né? Igual eu, professor de jiu-jitsu, e na época, 10 anos atrás, não tinha valor quase que nenhum, né? Aí você sai do seu país para poder guardar dinheiro, porque aqui nós somos o país do jiu-jitsu. Sim. E não conseguimos ganhar dinheiro aqui, né? Aliás, hoje eu ganho dinheiro aqui, sou um dos poucos que vive do jiu-jitsu, um dos poucos. Em Varginha, ou acho que até no Brasil, eu sou um dos poucos que consegue viver do jiu-jitsu, só do jiu-jitsu. Então, mas isso há 10 anos atrás, você tem que sair do país do jiu-jitsu para ir para fora, para poder juntar dinheiro. Então, você só pensa em juntar dinheiro, né? Mas todo dia você pensa no Brasil, cara, é impressionante. Todo dia. Vou te falar aqui que eu sentia muita falta, porque lá a gente tinha final de semana, lá o nosso final de semana era sexta e sábado, domingo já começava a trabalhar. Era de domingo a quinta. Pô, eu falava assim lá em casa, pô, amor, eu tenho uma saudade. Eu acho que era meio entediante, assim, escutar a musiquinha do Fantástico, sabe? Aquela depressão de exatamente, né? Que a segunda-feira brava tá chegando, né? Eu falo assim, pô, cara, é impressionante, eu tenho saudade da musiquinha do Fantástico, porque eu sabia que eu tinha que dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo. Então você se apega nessas pequenas coisas, sim, assim. Esses detalhes da cotidiana. Exatamente. Dar mais valor, né? Exatamente. Então, assim, todo dia você fala assim, hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu estou guardando dinheiro para poder voltar para o Brasil daqui a tanto tempo. Então, vira meio que isso. Então, às vezes a gente deixa algumas oportunidades passar. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu vivi coisas lá que eu acho que demoraria para viver no Brasil. Por exemplo, fui em lugares excelentes, restaurantes excelentes, andava de carro zero, morava... boas, né? Exatamente, morava num lugar assim, as fotos assim, num lugar paradisíaco mesmo, assim, era meu apartamento, areia do mar, aquele mar claro. Isso. Então, assim, e abri mão disso tudo. Já acordava na janela, daquela espreguiçada, olhando pro mar. Mas era isso mesmo, era bem isso mesmo. Eu morava num prédio, academia em cima, praia embaixo, piscina, então... Toda facilidade, comodidade e modernidade também, exatamente, né? Mas você sente falta da família. E foi isso que... É o vínculo, né? As pessoas. Exatamente. Não adianta. Falta isso aí, ó. Falta isso aqui, esse calor humano, eu acho. E eu achei que a proximidade com o brasileiro foi um pouco mais difícil. Não sei se é medo meu mesmo. Sim. Ou sei lá o que era. Mas foi isso. E a gente estava falando, que eu falei, preciso deixar eu esquecer do que foi mesmo. Então, a gente não fechou a história das viagens. Exatamente, das viagens. A gente parou lá em Oman, que você estava falando. Então, e aí Oman era isso aí, era golfinho lá, aquela água maravilhosa e um monte de cabrito. Depois você saía para andar lá, né, parando na rua, camelo. E camelo era toda hora, às vezes a gente tinha que tomar... Você andou de camelo? Não andei de camelo. Mas, assim, para ir para minha casa, a gente tinha uma estradinha que ali, pô, todo dia era camelo. Então, você parava carro para esperar camelo passar. Aí, os camelos ficaram até meio que domesticados. Parava, podia tirar foto, passar a mão, dava comida. É outro mundo, né? É outro mundo, é legal. Muito legal. Edson, aqui... Você é muito desembaraçado pra história. Você é um excelente personagem pra podcast, viu? Você conta o caso, você lembra, você é detalhista aí, ó. Muito bom. Obrigado. Gostei. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores.
Você, empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo, cerimoniais sob medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Acesse no Instagram, @jobsdopsolati, confira o portfólio e as parcerias são pelo direct. Serralheria Monteço, grades, portões, janelas, móveis para lojas, coberturas, consertos e soldas em geral. Serviços com excelência e qualidade. Orçamento sem compromisso. Na Avenida Dr. Mário Frota, 620, ao lado do posto Pedra Negra. Entre em contato pelo telefone 3222-2578 ou pelo WhatsApp 359-8859-2579. Aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho das suas premiações e tal, mas depois vamos falar um pouquinho de jiu-jitsu, benefícios do jiu-jitsu, ok. para quem está assistindo, às vezes se interessa por essa arte. A gente vê que tem muito executivo hoje de Sim. empresa que depois do expediente vai lá, luta. Então, isso é interessante. Já está tendo um movimento de pessoas adultas Sim. que estão começando a descobrir É. essa questão da arte, dos benefícios, né? O que eu vejo hoje? O jiu-jitsu hoje já teve uma evolução muito grande, né? Hoje, pessoas que a gente não conseguia chegar, hoje a gente consegue. Até porque hoje eu acho que está muito em evidência. O pessoal tem preocupado um pouco mais com a saúde, né? Sim. E eu E acho precisa, que né? precisa. Não tem jeito. Não tem É como. o nosso maior patrimônio, a saúde. Exatamente. Se você não tem saúde, você não faz nada. Nada. Então, e o pessoal começou a desmistificar essa questão de todo mundo achava que jiu-jitsu era coisa de bad boy, né? Daqueles caras de orelha estourada, que briga na rua, que... Pô, lá daqueles caras fedidos, não sei o quê, pai, não tem, e não é muito assim, né? Eu comecei a entender isso quando eu fui embora. E quando eu vim Porque para... você teve uma nova visão. exatamente. Quando eu vim para o Brasil, eu falei assim, pô, dá para viver do jiu-jitsu. Dá para viver do jiu-jitsu. É só você ter um lugar apresentável, né? Sim. Saber ensinar, você não tem que chegar lá. O pessoal acha que jiu-jitsu você chegar lá e trocar, que a gente fala trocar porrada, mas na verdade não existe soco e murro, né? Mas é só chegar lá e lutar, mas não existe. Né? Aqueles dois homens se abraçando, mas pô, se você for parar para pensar, jiu-jitsu ele é muito dinâmico. Você faz uma posição que a pessoa vai fazer uma, você já tem que estar com uma na frente. Então, além de tudo, ele é muito mais... Eu pelo menos, eu penso que jiu-jitsu hoje ele é 60% cabeça, 40 físico. 20% agilidade, 20% físico. 20 físico só? Olha não, só. é 20 força, então são 40. Força. Então, eu acho que é muito mais isso aqui... Mente, tá preparado mentalmente, né? Do que chegar lá e só fazer força, pô, sou bom de condicionamento e tal. Vai fazer a diferença? Vai fazer diferença, mas não é o que vai né, ganhar o jogo, né? O que vai ganhar o jogo é isso aqui. Então, e as pessoas têm procurado, porque isso ajuda na nossa vida, né? Você o jiu-jitsu, eu penso o seguinte, ele é fazer com que a pessoa se sinta confortável numa situação desconfortável. Olha, profundo isso aí. Porque você tá ali passando uma dificuldade, tem que ganhar do amigo, o cara te amassando por cima, você não... Você não sabe como sair. Você tem que se virar. Usar a mente. Usar a cabeça. Perfeito. Então E desestressa assim, também, né? Num dia de trabalho, exatamente. De tanta amolação, às vezes, você vai lá e sai. Não, exatamente. Ali é o lugar que você esquece de tudo, né? Porque se você não tiver 100% focado naquilo, você não consegue fazer. Entendeu? E acaba que vira... Eu tenho depoimentos, assim, de alunos antigos que saíram da droga e hoje eu tenho ali... Hoje o perfil nosso, ele não é nem tanto competidor, né? Até prefiro que continue assim, tá? Mas tem aqueles que gostam de competir também. Mas o nosso lá hoje é muito mais direcionado para a família, para quem quer desestressar, é só praticante. Então... as pessoas chegam lá procurando saúde mesmo, né? É justamente isso aí, desestressar. Pô, tive um dia de cão hoje. Hoje que eu preciso do treino. Então, em vez de ele ir lá e abrir uma cerveja, ele vai procurar um negócio muito mais... caloria. E vira um estilo de vida realmente. Por quê? Desculpa, as pessoas elas começam vou lá fazer jiu-jitsu.
Elas começam 2, 3 vezes por semana. Mas aí o que que acontece? O cara, às vezes, ele se treina segunda, quarta e sexta. Uhum. Beleza? Chegou no domingo, ele gostava de... Eu tenho isso aí, eu tenho um cara lá assim, não vou falar o nome de quem. Ele sabe quem é, a hora que ele Se tiver vê. assistindo, ele sabe. Vai saber. Aí ele bebia domingo. Aham. Ia pra roça lá e bebia domingo. Cervejinha, pá. E ficava bebendo o dia inteiro. Ele já começou, não vou beber mais domingo. Porque, Tava prejudicando ele no pô, treino. quero ir segunda, né? segunda-feira treinar e não tô conseguindo direito. Ele já tirou o domingo. Quarta, pô, o cara bebia na quarta-feira também. Quem bebe não tem nada contra, mas é melhor que não beba, né? Quarta-feira é o meio da semana ainda, né? Sim, ainda tem mais quinta e sexta. Aí já não bebia. Aham. Mas ele gostava de tomar uma cerveja na quinta, né? Quem que não... Muita gente gosta de tomar uma cerveja na sim. quinta. Ele ia treinar na sexta e já não tava igual de novo. Aí ele tirou da sexta, ou seja, ele só começou a ficar no sábado. Disso aí, ele perdeu acho que 6 quilos. Só dessa Só nessa mudança. reeducação, vamos Exatamente. dizer É o que eu sempre falo, eu leio muito sobre isso. O hábito, muita gente acha que o hábito é de dentro para fora. assim. Uhum. Mas, na verdade, o hábito ele é de fora para dentro. Ó, chocante isso aí que você Sabe tá por quê? falando, hein? Porque o cara que ele quer ter uma vida mais saudável, ele não vai andar com um cara que fuma. Porque Ele não você vai acaba andar... sendo influenciado Exatamente. pelo pequeno círculo. Ele não vai andar com o cara que bebe. Uhum. Ele vai andar... Porque esses caras vão falar de cerveja, esses caras vão falar desse tipo de coisa. E Por isso o jiu-jitsu é um estilo exatamente. de E ele vai querer falar de jiu-jitsu. Mas como é que ele vai falar de jiu-jitsu com um vida, né? cara Por que quem não tem essa pratica. experiência? Aham. Olha só. Entendeu? Então, por isso que eu falo, É cara... muito mais profundo do muito, que a gente pensa, hein? não. E é muito isso mesmo. Então, é de fora para dentro. Então, o cara começa a fazer jiu-jitsu e o negócio é tão dinâmico, é tão apaixonante mesmo, que ele vai querer falar disso. Mas aí ele tem que procurar se socializar com a tribo dele, Sim. com a tribo do Que jiu-jitsu. as pessoas né? que vai conectar com Conectar com ele, exatamente. Então, ele vai começar a sair com um cara que é do jiu-jitsu. O cara do jiu-jitsu bebe uma cerveja no sábado, não é? Ali nós somos normal, família Sim, e tal. claro. Uma cervejinha no Vai no sábado vai churrasco, rolar, vai no na churrasco. festa. Mas no churrasco vai rolar, vai falar de jiu-jitsu, né? Mas ele já não vai beber no domingo mais. Antes ele bebia uma caixa de cerveja. Ele, porra, agora eu vou beber Já vai 5. dosar, né? Até, o cara lá do jiu-jitsu vai ver eu beber esse tanto aqui. Então, ele Aham. começa a se cuidar mais. Pô, mas como é que eu vou ficar barrigudo treinando jiu-jitsu? Não dá. Né? Então ele começa a se... Então vira meio que um estilo de vida. Então por isso que eu falo, as mudanças vão acontecendo de acordo com o que é o ambiente que você vive. Que top, hein? E pra criança? Essa Pô, importância pra criança. Pra criança, Porque tem questão sim. de disciplina, de foco. Exatamente. Tem muita criança ansiosa hoje também, que não tem onde canalizar esse excesso de energia que elas têm. Hoje em dia nós temos um fator assim de criança que é... Falo isso porque a gente vê isso realmente. É a questão de comodidade dos pais. Às vezes dá o celular na mão, joga na televisão. Exatamente. O pai chega cansado Uhum. e fala assim, quer ver o jornal, sei lá, o filme, e já joga o celular na mão da criança. Pra dar Para sossego. dar sossego. E o jiu-jitsu, a gente quer tirar isso deles. Tem criança lá que a gente tem um dia, a sexta-feira nossa lá, não tem jiu-jitsu para criança, é só recreação. Você chega criança lá que não sabe Aproveitar a infância deles mesmo, né? É tão bonita essa fase, né? Criança lá não sabe brincar de bobinho, sabe? Nossa. Bobinho. Põe lá no meio da roda, um joga bola pro outro. Tem criança lá, moleque de 13 anos, que nós fomos brincar de cabra cega. Nunca fez isso nunca na fez vida. isso. Que isso, gente. Olha só. Chega criança lá... É a geração celular, videogame, exatamente. né? Então, a gente começou a observar esse tipo de coisa. E, assim, o que é o nosso foco? Criança de 3 a 6 anos, assim, a gente não ensina luta. A gente ensina estilo de vida através da luta. Cooperação, amizade, Exatamente. bons princípios, né? Autoestima. A gente faz o cara, a criança se sentir importante, entendeu? Tipo, ela vai ter lá a hora de luta, vai ter a hora de aprender e tal. Sim. Mas, assim, tudo com brincadeira. Tudo sabendo respeitar o amigo. E a gente é firme nisso mesmo. A gente não, eu, né? Porque sou eu que sou o professor dessas crianças Sim. aí. Então, sou firme Pra ter disciplina, claro. Sou firme, se precisar falar um pouco mais duro, a gente faz. Mas, no final,
os pais falam assim, cara, você é duro com meu filho, mas ele te ama, porque no final a gente dá um beijo. Que legal. Eu do beijo, eu beijo essas crianças igual eu beijo meu filho, assim, pô, e aí, tal, e beija, e agrada, e senta assim, do lado, o que foi? Ah, mas não sei o que, e assim... E os relatos que a gente tem de pai, de mãe, pô, parabéns, meu filho melhorou na escola. Mudou completamente, né? Não a questão de... que o pessoal, às vezes, vou falar isso porque aconteceu na minha casa, tá? Uhum. O teu filho, meu filho, às vezes, meu filho gosta de brincar de lutinha. Uhum. E, ao mesmo tempo, meu filho é muito carinhoso, ele gosta de grudar, ele gosta de ter esse contato mesmo com amigo. E aí, ele tava muito pegajoso, querendo brincar de lutinha, e a professora falando que, pô, é por causa do jiu-jitsu. Mas foi ver, não é o estilo de brincadeira. Eu falei, vai com calma. Então, você vê que ele é muito mais amoroso. E o jiu-jitsu faz o contrário disso, acalma a criança. Por quê? Porque o lugar dele gastar a energia dele é lá, entendeu? Então não tem nada, assim, é totalmente o oposto do que os pais pensam. Que legal, é muito bom você falar isso, né, para o pessoal que está nos assistindo ter uma percepção diferente. Não, é totalmente diferente. Pô, faz um bem para a criança que eles chegam lá, tem pai que me manda foto, olha o que você fez com meu filho. Aí ele vai conseguir assistir, o filho, ele perdeu lá. Perdeu não, ele ganhou, né? Claro. Na verdade. Uma hora a mais com o filho dele, porque às vezes ele não tem tempo, às vezes não sai essa convivência mesmo, né? Sai de casa, o filho às vezes não acordou, tá dormindo. Volta. Chega em casa, o filho, para almoçar, o filho já saiu para a escola. Chega em casa à noite, ele dá o celular na mão do filho. Não tem convivência. Nenhuma. Sendo que se ele, em vez de jogar o celular na mão do filho, ele levar o filho, sei lá, pro jiu-jitsu, pra natação, escolinha de futebol, qualquer coisa. É convivência, ele momento, ganhou, pai, filho, ele ganhou mãe, uma filha, exatamente. Ele ensinou o filho dele a fazer um esporte, ele ganhou uma hora a mais com o filho dele, ele vai chegar em casa com o filho, se quiser, ele dá um banho no filho, ó, ele tem uma intimidade com o filho, vai pôr o filho para dormir e vai assistir o filme dele. Show. Tudo redondinho. Melhor dos mundos. Tá certo que não é muito assim, mas é o melhor dos mundos, né? Não, sim. Mas assim, mas é isso que você tem que pensar, isso que você tem que querer pro teu filho. Eu faço assim, às vezes eu tenho lá, pô, um aluno meu me deu o bolo lá na aula particular. Pô, se tiver, não tem nada mais a fazer aqui, beleza, vou lá ficar 45 minutos com meu filho. Tá volto certo. lá em casa e depois volto para cá. Tem moto, então é fácil, barato. Muito bom, Edson, muito legal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização, ou entre em contato pelos telefones 359-8418-1423, o WhatsApp, ou pelo 35-3221-4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro 684, no centro, aqui em Varginha. O telefone de contato é o 35-2105-1800. Siga no Instagram, @Maiolinesupermercados, e fique por dentro das novidades. Tem mais alguma coisa que você queira falar que eu não tenha perguntado? Você fala assim, Matheus, isso não pode ficar de fora. Antes da gente ir pro quadro final do nosso eu acho que basicamente é isso mesmo. Eu acho que seria, assim, jiu-jitsu é para todo mundo, né? Jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro jiu-jitsu. Olha só. Porque tem aquele cara que é preguiçoso. Sempre tem, né? Não, claro. Sempre tem. E as pessoas são diferentes, cada um é de um jeito, exatamente. Né? Então, mas jiu-jitsu, se você tiver o interesse, jiu-jitsu é para todo mundo, é para qualquer idade, é para qualquer pessoa, é para todo mundo. E é bacana. Top demais. Sim, que legal. E é só Tenho querer. curiosidade, qualquer hora eu vou aparecer vamos lá. Nunca não fiz nada. Não é só um monte curiosidade. de marmanjo, igual o pessoal fala, não é um monte de marmanjo querendo um abraçar um, querendo morder a orelha do outro, não, calma. Ali tem ali tem os nossos minutos de conversa. Pô, a gente fica amigo, a gente fala da intimidade de cada um lá. Um ajuda o outro, pô. Sim. Cada um, tem gente que faz, assim, pô, conhece o cara de... Tô precisando disso, o outro daqui, ó, eu te indico, faz não contato, sei o quê. Claro. Pô, é uma família, né? uma família. Legal. É isso aí. Muito bom, senhor Edson.
Vamos lá, top 10 com Edson Leite. Vamos lá, 10 preferências pessoais suas. Topa o desafio? Opa, Vamos lá. Como é olha lá, hein? Não, relaxa. Como é o seu dia a dia no WhatsApp? Tudo respondido ou muitas mensagens a responder? Eu procuro responder todas. Assim, eu não sou muito de WhatsApp, não. Assim, eu acho que eu prefiro mais ligação mesmo. Mas sempre respondo. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar da agência To Talk? Não. Então, a agência To Talk é uma agência aqui de Varginha que já chegou a todos os estados brasileiros. E olha só, Edson, ela faz automatização de WhatsApp para empresas. Olha só que legal. Pensa bem, essa concorrência do jeito que está hoje no mercado, uma empresa se dá ao luxo de perder clientes porque demorou no atendimento, ou porque tem vários números de WhatsApp e acaba confundindo o consumidor, ou porque a empresa não conseguiu gerenciar todas aquelas conversas. Não dá, né? Não. Então, para não correr esse risco, olha só, você pode automatizar todos os seus canais de atendimento com a To Talk. Então, essa é a nossa dica do podcast para você, empresário, para você, empreendedor que está aí nos assistindo. E assim, você vai ter mais tempo para dedicar a outras coisas. Deixa na mão da To Talk. Então, para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 359-9927-1522 ou siga no Instagram @agência To Talk. Gostou? Que legal, hein? Muito legal. Bacana. Segunda pergunta, Edson. O que você queria ser quando criança? Lutador. Já desde sempre, né? Desde sempre. Legal. Edson, seu filme ou série favorita? Que sirva de eu tô indicação. assistindo uma agora, legal, assim, não me recordo o nome, mas uma que fala da vida do McGregor, que é um lutador de MMA. Pô, você vai ver que o cara tem uma visão, uma mente de campeão. Netflix, isso? Netflix, desde criança, legal. desde moleque mesmo, desde quando ele começou. É uma série bem motivacional assim mesmo. Show. Prato predileto? Cara, gosto de nhoque. Oh, delícia. Mas feito da minha mãe. Ah, tá. Não é qualquer nhoque. Não é qualquer um. É o sabor da sua mãe, tá certo. Você tem algum talento escondido? Alguma coisa que você faça que poucas pessoas sabem que você faz, mas você acredita que você tem habilidade? Eu tenho habilidade, preciso voltar a treinar, né? Que é desenho. Sério? Eu desenhava bastante quando era moleque. Que legal. Depois parei um pouco. Mas desenho de pessoas, paisagens, qualquer coisa? Top. Livro. Você tem algum livro que te marcou, que você possa indicar em qualquer fase? Não, assim que as 48 leis. É muito... Do sucesso? Do sucesso. As 48 leis já ouvi falar desse livro, mas eu ainda não li. É bom. É forte. Inspira, né? É forte, mas é bom. Legal. Você tem alguma personalidade, algum famoso, alguém que seja referência ou inspiração para você? Cara, eu gosto, assim, muitos anos, faz tempo que eu não assisto, mas eu gostava muito de Fórmula 1, então eu gosto do Ayrton Senna. Ayrton Senna. E gosto da família Grace também, que é o... Top. São de que lugar? São Paulo? Rio? Grace, Rio de Janeiro. Top. São os fundadores do Brazilian Jiu-Jitsu. Eles são vivos ainda? Alguns. São idosos? É uma família muito grande, né? Mas os precursores mesmo? Não são mais. Não são mais. Não. A última coisa que você pesquisou no Google? Nem sei. Pergunta, hein? Difícil? Faz muito tempo. É mesmo? Não lembro. Beleza. E agora, pra gente fechar uma frase, um pensamento. Não, lembro sim. Lembrou? Lembrei. Era o endereço... Foi o endereço de... foi o endereço... de algum lugar que eu iria, não lembro. Uma pesquisa de localização. E agora, para a gente fechar uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final aí do nosso episódio mesmo. Cara, eu acho que é o que eu levo para mim mesmo, né? É viver a vida como ela é mesmo, né? Tipo, se você faz aquilo que você gosta, que as coisas vão fluindo aí. Coisa boa. Né? É isso. É o que eu levei para mim e tá dando certo até agora. Fazer o que gosta. Muito bem. Edson, só tenho a te agradecer.
Obrigado pelo sim. Foi muito rica a sua participação. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais da sua história, dos seus casos, das suas experiências. Desejo, assim, muita coisa boa no seu caminho. Obrigado. Muito aluno na sua escola. Obrigado. Continue aí inspirando muitas pessoas, porque eu sei que você é muito querido nesse meio aí do jiu-jitsu. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre que precisar, estamos aí. Maravilha. Beleza? Tamo junto, com certeza. Vamos estar junto no final do ano de novo, hein? Opa, coisa boa, com certeza. E agora tem uma lembrança, um presente do pessoal aqui da Serafim Adeg Café pra você. Olha só, coisa boa. Obrigado. Então o Gabriel tá entrando aí no nosso cenário e vai oferecer pra você. Você também vai ter experiência em casa com cafés da Fazenda Mantissa. Tá, joia. Obrigado. Olha só, um brinde aí Ó, da adoro Fazenda café, hein? Mantissa, o café que a gente experimentou aqui hoje durante o nosso Excelente podcast. café. Excelente café, hein? Muito bom, né? Muito Então, bom ó, mesmo. se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.